Backrooms, ou numa tradução mais literal que a gente pode fazer, quarto de trás ou quarto dos fundos, foi uma creepypasta, como a gente chama, ou até mesmo uma lenda da internet, que surgiu por uma imagem em meados de 2019 no 4chan, que é um site que é como se fosse vários fóruns que as pessoas comentam sobre diversos assuntos, sobre diversas coisas. E em meados de 2019, um usuário anônimo postou uma imagem e depois com um texto sobre um escritório abandonado, que data lá, dessa foto data lá de bem do início dos anos 2000, tanto pela estética do local quanto pela qualidade da foto em si. Um local amarelo, vazio, com um papel de parede que parece realmente uma dessas estruturas antigas de um escritório vazio. E essa imagem tomou certa repercussão e se tornou bem famosa pelo ambiente orgânico que é a internet, que começaram a surgir várias teorias sobre aquele lugar, principalmente como que um lugar que a gente nunca viu consegue trazer tantos sentimentos pra gente. Por exemplo, como que esse lugar que eu nunca estive me traz uma nostalgia tão grande, como se eu já estivesse lá, mesmo nunca conhecendo nem sequer a existência desse local. E por que ele me dá uma certa estranheza? Será que é pelo fato de não ter ninguém? Será que é infinito? Uma coisa que as pessoas foram realmente se sentindo instigadas por isso. E no texto, logo abaixo dessa imagem, diz algo mais ou menos assim, que se você dá um no-clip na realidade, ou melhor dizendo, se você meio que bugar, você vai aparecer num local totalmente estranho, que seria as backrooms, como descrito, e que seria exatamente como essa imagem, mas um labirinto infinito, com um cheiro de carpete molhado, com essa luz meio estranha, com as luzes de escritórios piscando e com um labirinto infinito que você não sabe como que sai e se até mesmo se existe uma saída, porque alguém nunca voltou de lá. E também deixa bem explícito que você não está sozinho nesse lugar. Talvez por outras pessoas, talvez por bichos, nós nunca saberemos exatamente ao certo o que é. Ou sabemos, na real. E é incrível como algo tão simples, que é composto só por uma imagem e um textinho simples, como uma pequena história, ou até mesmo um conto de terror, consegue comover tanto a internet. Isso é uma das melhores coisas dos últimos tempos, que tem algum terror envolvido e que tem uma capacidade de algo incrível, e que a internet aproveitou disso. E até sobre isso foi criado um conceito, que são eles, os espaços liminares. E os espaços liminares são alguns locais em que nós, mesmo que não estivemos lá, traz pra gente aquela sensação de uma estranheza pessoal e aquela familiaridade meio distante sobre aquele lugar, mesmo que a gente nunca tenha estado lá. Por exemplo, um quarto antigo ou um cômodo de uma casa tipicamente norte-americana. Por mais que a gente nunca tenha estado num lugar desses antes, aquilo nos remete a alguma coisa que a gente já vivenciou ou a gente já presenciou há muito tempo atrás, só que a gente não consegue descrever. E é tão incrível como isso pode dar tantos conceitos, como umas piscinas vazias, um supermercado vazio, ou até mesmo uma coisa mais pessoal mesmo, o fundo de umas lojas americanas remete muito a uns locais desses. Para ficar melhor exemplificado sobre a ideia dos espaços liminares que eu disse, eu vou botar algumas imagens que remetem esse sentimento familiar, nostálgico, até com essa estranheza, com um áudio assim mais ambiente, para vocês entenderem bem do que eu tô falando, para quem nunca viu. E à medida que isso foi tomando popularidade, isso foi criando cada vez mais níveis, que à medida que você vai percorrendo as backrooms, você vai achando algumas saídas, e isso leva a você aparecer em alguns outros níveis totalmente diferentes, com sua estética própria e sentimentos particulares, e também algumas dessas entidades que podem perambular por lá, que a gente não tem muito conhecimento sobre o que são. E aproveitando isso, estava tudo sendo criado para ser uma história incrível, até que um jovem de 16 anos notou isso e percebeu que, e se eu não
criar uma websérie sobre isso. E a partir do momento em que um jovem de 16 anos, comumente conhecido pela internet como Kane Pixels, decidiu criar uma série de vídeos baseando como se fossem relatos de pessoas que foram para as backrooms e se depararam com essas anormalidades, esse cenário meio esquisito, dentre a existência da realidade. E foi aí que a internet toda conheceu o que são as backrooms. Yeah, yes. I found something in the store. Okay. What did you find? That's what I'm trying to figure out. All right, you filming? Yeah. Follow my lead. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. E a partir daí uma história foi se formada sobre o relato das pessoas que apareciam nesse lugar de repente e começavam a filmar, e sobre todas as coisas que elas viam, que elas ficavam com medo. Você consegue perceber claramente como que essas pessoas se sentiam por essas imagens, né, e por essas fotos, esses vídeos dessas found footage, né. E também a gente até descobriu que tem uma organização que tá meio por trás disso tudo, que estuda sobre o fenômeno delas e busca entender o que é. E isso se tornou uma história tão cativante que as pessoas foram gostando. E que tornou proporções tão absurdas que a gente teve um filme sobre isso. E que, pessoalmente, e eu acho que até criticamente, foi uma das melhores coisas de terror que a gente teve em alguns anos por aí. Tanto pela estética, pela ambientação, tanto pelo significado de tudo isso, também como um jovem de 20 anos agora, né, conseguiu sozinho dirigir um filme sobre o seu projeto que fez num quarto escuro usando o Blender com 16 anos, se tornar uma das maiores bilheterias do cinema e também bater recordes. E você pode até se perguntar, nossa, mas como é que ele conseguiu fazer um filme sobre lugares dentre a realidade que você só aparece e conseguiu tirar uma história em 2 horas de um longa sobre como que isso foi feito, né? Então vamos falar sobre o filme propriamente dito. O filme conta a história do Clark, em que ele é um arquiteto que não conseguiu exercer a profissão dos sonhos dele e começa a trabalhar numa loja de departamentos vendendo móveis, enquanto passa por uma complicada situação no relacionamento dele. E agora ele meio que tá sem casa e meio que trabalhando exclusivamente no local que ele dorme, que é essa loja de departamentos. E também a gente conhece a Mary, que é a psicóloga dele e ajuda no tratamento sobre essas questões dele, tanto no relacionamento como na vida pessoal dele, né? E como que ele pode melhorar nisso. Até que em um momento ele descobre uma falha na realidade, mas ele não dá muita bola pra isso. Até que quando ele descobre que no fundo da loja de departamentos dele tem um negócio esquisito, uma porta estranha. E quando ele vai ver, ele se vê no local entre a realidade, fora dos padrões que a gente conhece. Ele chega nas backrooms. Também descobrimos que a Mary fica sabendo da existência das backrooms por meio do Clark, então ela vai também descobrir sobre esse local que ele vem falando e também a lidar com os traumas passados dela. E essa colocação de personagens, tendo um arquiteto que lida justamente com a construção de ambientes, de locais em que os seres humanos convivem, com uma psicóloga que trata justamente dos sentimentos e da psique humana, consegue liderar tão bem esse negócio sobre o que são as backrooms, que partem justamente de
lugares, construções humanas que nos trazem um sentimento anormal sobre eles, mesmo nunca estando lá. Então é uma sacada tão legal que eu achei, e tão criativa. Também toda sobre a construção do cenário. A atmosfera do filme consegue demonstrar muito bem como que é a sensação de você pegar pela primeira vez aquela imagem daquele escritório amarelado, meio sujo, meio anormal, e te trazer exatamente como os personagens estão sentindo. Você se vê naquele lugar, enquanto os personagens vão descobrindo cada coisa nova. Você também, como espectador, vai descobrindo mais sobre esse lugar meio Lovecraftiano, que a gente não consegue descrever muito bem, apenas sentir de uma forma que não conseguimos explicar, sobre tudo aquilo, todo o entorno, todas as coisas que aparecem, que vão sendo demonstradas pra gente. E que não tinha ninguém melhor pra fazer tudo isso sobre a mesma pessoa que conseguiu fazer milhares de pessoas a sentir sobre isso apenas com vídeos no YouTube. Bom salientar também que o filme ele segue a mesma história, a mesma lore que as found footage que ele mesmo fez. Então é tudo construído sobre um universo em relação às backgrounds e o que acontece, o que aconteceu lá, que vai tudo encaminhado num negócio tão legal que pode agradar tanto aqueles que nunca ouviram nada ou apenas do conceito, como eu venho trazendo pra vocês aqui, que eu contei a história, como daqueles fãs mais ávidos que pesquisaram sobre tudo, sabe, sobre vários lugares, sobre até mesmo alguns bichos que podem aparecer lá. Então é um filme que te dá aquela angústia e aquela sensação de tipo, caramba, isso aqui é interessante, é um conceito novo, me faz querer saber mais sobre isso, sabe? E consegue captar perfeitamente isso para todos os públicos, ao meu ver. E uma recomendação pessoal minha é que você assista as found footage primeiro ou antes de assistir o filme, porque eu acho que você vai entender mais sobre essa história que o Kane Pearson criou e que vai te fazer mais instigado, vai entender um pouco mais as coisas que acontecem no filme, mas não é uma obrigatoriedade. Você pode assistir o filme pelo filme mesmo, que ainda assim vai ser muito legal, vai trazer muitas coisas e que é bem interessante por dele. E também depois você pode assistir as found footage para você entender mais do universo que ele criou. Uma coisa legal é falar sobre os locais que eles foram gravados, que realmente foram construídos, os ambientes, como se fossem as backgrounds. Então até se você for ver alguns sets da gravação, parece que eles estão lá, e até o pessoal se sente meio confuso, meio, sabe, meio estranho por estar naqueles lugares que realmente estão ali. Não é tudo efeitos especiais. Realmente eles construíram um lugar com os espaços liminares das backgrounds. Isso daí, pô, é muito maneiro. É muito maneiro. Passando um pouco mais pro lado pessoal, eu acho que toda a direção, a atuação do filme foi feito tão bem, porque temos 2 estrelas do Oscar que atuaram muito bem, e também sobre toda a sensação de os personagens e o ambiente transmitir o que eles sentem e sua percepção sobre o lugar consegue ser, pô, feito de uma forma tão extraordinária, e sem contar com uma história que é interessante, é envolvente, que te leva a perguntar o que acontece ali, o que vai acontecer com os personagens, como que tudo vai se desenrolar e o desfecho disso tudo. Eu acho que consegue concentrar muito bem para todas as pessoas, até aqueles que não acompanham muito, até como os fãs. Eu acho que é construído tão bem toda a narrativa em si, que é muito legal de você acompanhar o filme. É claro que pra nós brasileiros ou qualquer outra pessoa que não é um estadunidense, não vai sentir toda aquela familiaridade com esse local de um escritório dos anos 2000, até mesmo quem nasceu depois, como eu, mas ainda assim, se a gente for transportar isso pra uma realidade mais próxima, como eu disse, no fundo de uma lojas americanas, parece muito numa sensação e consegue transmitir exatamente sobre esse sentimento, sabe? Sobre esse negócio de um local meio esquisito, visto sem pessoas, um shopping vazio, um escritório sem ninguém, sabe? Consegue muito, meio que nós que não temos muita experiência com isso, muita vivência com esses lugares fora do nosso ambiente brasileiro, consegue sim sentir aquela familiaridade com as pessoas que já estão acostumadas com isso. E sem falar que esse filme é uma conquista, né? Um jovem de 20 anos conseguir fazer um dos maiores hits do ano de terror,
que não é um negócio que vá vender muito também e conseguir chegar, tipo, um dos primeiros e bater, tipo, o quê? 10 vezes o valor de produção do filme. Isso também foi uma conquista recente com o filme Obsessão, que com 1 milhão de orçamento conseguiu render 100 milhões. Isso vê que até mesmo na internet em si, e nesses fóruns, nesses lugares, tem muita coisa de qualidade que a gente pode extrair histórias excepcionais com as backrooms, até o Obsessão, que não é o relacionado à internet, mas é feito sim por um youtuber, alguém que tem relação com internet, essas coisas, consegue te trazer histórias tão boas e tão criativas, que às vezes estão em falta, né? Sobre um negócio diferente, que a gente não tem costume a ver, algo novo, certo? Algo que a gente nunca viu antes. Que termina a minha indicação para o filme Backrooms. Eu recomendo muito que você vai ver, porque é um filme muito interessante e traz muito dessa cultura da internet e sobre até mesmo questões da psicologia e da arquitetura mesmo, sobre como que esses lugares afetam o nosso e por que a gente se sente tão próximo a uns lugares que a gente nunca viu, talvez em um sonho, e até como que a construção dos cenários lidam para essa sensação nossa. Então eu acho muito legal essa sacada, como eu disse antes, do psicólogo, do arquiteto, que mexem exatamente com isso. O filme também tem aquele aspecto de, assim, não é um filme que vá ter muita ação frequentemente, ele é mais para você se imergir no local do personagem. Então ele é um filme mais lento, mas alguns filmes que vai trabalhando mais essa questão do psicológico do que ser um filme de terror que você já tá esperando a ter. Ele é um filme que tudo acontece no tempo dele e que as coisas vão se desdobrando lentamente para você ligando os pontos uma coisa de cada vez. Também como que esse filme pode trazer várias interpretações da forma que você vê. Eu tô vendo aqui na internet, depois desse boom que esse filme teve, também aliado aos memes que sempre vem me aparecendo, que eu acho muito engraçado, mas cada pessoa consegue tirar uma interpretação própria sobre o que são as backrooms, o que acontece nela, como que os personagens lidam, que é um filme que traz muito debate e que cada pessoa pode ver de uma visão diferente também. Se você for pesquisar, depois que você for ver o filme, você com certeza vai ter uma visão totalmente diferente do seu amigo, também como várias metáforas servem como pra vida real mesmo. E uma das que eu mais gostei, que vale a pena citar, que é a metáfora da IA, que depois que você assistir o filme, você vê sobre essa teoria da inteligência artificial e as backrooms, que eu acho que é bem interessante e casa muito bem sobre o conceito do filme, mas eu não vou spoiler nada não, vou deixar tudo aqui pra vocês terem a mesma experiência que eu vi, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, termina-se aqui o que eu tenho tudo a dizer sobre as backrooms, e o meu veredito é que é um filme muito da hora, que eu recomendo que vocês vejam, tanto agora como depois. Eu acho que vai valer muito a pena a experiência. Se você puder ver no cinema, vai ser maravilhoso, porque você vai sentir toda aquela ambientação, você vai até ter um medo de no final, quando você sair da porta do cinema, você falar e você, caramba, eu parei nas backrooms, como que eu volto? Você já fica com aquele medo depois que você termina o filme, que é muito legal. E só um adendo também, não tem pós-créditos, que infelizmente eu fiquei muito triste, porque não apareceu um PNG do Kanye West gritando "All the lights" correndo atrás de mim, que eu realmente esperava que tivesse isso, mas também nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, vamos ser honestos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha incentivado vocês pelo menos instigado vocês a cogitar ver o filme, porque realmente é um dos filmes muito legais, que tem todo esse negócio assim sobre como que é realmente a internet tem muita influência sobre as coisas, sobre o que é produzido, sobre o que vem sendo feito, sobre as pessoas que vêm tomando esses espaços, que eu acho isso magnífico, é maravilhoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima. Muito obrigado por assistirem, eu agradeço. All of the lights. All the lights. All the lights. All the lights.